Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Em 2022, teremos eleições para a escolha de gestores e representantes nacionais e estaduais. E para ajudar os servidores da Câmara a não cometerem equívocos na sua atuação, é que a Escola do Legislativo promoveu no dia 25 de julho a palestra Condutas Vedadas aos Agentes Públicos no Período Eleitoral. Então, hoje nós iremos falar sobre essas condutas vedadas e também sobre outros temas importantes das eleições. E é o palestrante que proferiu uma bela palestra nesse dia, o Dr. Alexandre dos Santos Pires, que está aqui conosco. Professor da Univale, advogado e tantas outras coisas, mestre em Ciências Jurídicas, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Obrigado, Elis, obrigado a toda a Câmara de Vereadores de Itajaí, a TV Câmara, por esse convite para bater esse papo, conversar a respeito desse assunto tão importante que são as eleições e as condutas vedadas. E assim, né, a gente teve uma bela de uma aula, né, eu digo a gente porque eu estava também nessa aula, né, como servidor aqui do Legislativo. Mas antes da gente entrar no assunto das eleições mesmo, no assunto que nos trouxe aqui, eu queria saber assim, né, como é que o senhor, sendo presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, professor na universidade, né, mestre em Ciência Jurídica, especialista em Direito Administrativo, como que encontra tempo ainda para cuidar de direito eleitoral? Na verdade, são as grandes paixões, né? Nós, advogados, temos os nossos nichos, vamos assim dizer, áreas de atuação, e eu me dedico exclusivamente ao direito público, em especial o direito administrativo, o direito eleitoral, que são as matérias que mais me encantam, embora eu goste de direito financeiro, de todos os ramos, mas a minha advocacia ela é centrada mesmo no direito administrativo e no direito eleitoral. E o senhor ainda exerce, por exemplo, assim, faz assessorias como advogado ou não presta mais porque não dá tempo diante de tanta coisa que o senhor faz? Não, eu presto consultoria, assessoria e também atuo nos processos contenciosos, no contencioso judicial, né? Então, na defesa de agentes públicos, desde agentes públicos do primeiro escalão, os chefes de poder, servidores públicos em processos administrativos, ações de improbidade, em todo tipo de demanda que seja do âmbito do direito administrativo. Em exemplos mais diretos, ações de improbidade, processo administrativo disciplinar, o contencioso mesmo do direito administrativo, do direito público. Então, assim, o principal item da nossa pauta hoje também tem muito a ver com a palestra que foi proferida aqui para os servidores da Câmara. As condutas vedadas. Com tantas condutas dignas de nota, né? Na sua opinião, assim, qual aquela que seria, digamos, fizesse um resumo de todas? Perfeito, perfeito. Eu digo que todas são relevantes, todas são importantes, as condutas vedadas elas têm por finalidade evitar o desequilíbrio no pleito, nas eleições, e não usar da estrutura dos órgãos públicos, não usar dos materiais que estão à disposição e não usar do pessoal, das pessoas, do recurso humano, talvez estas sejam as condutas mais importantes. As mais basilares, né? É o mínimo do mínimo para uma eleição proba, uma eleição limpa, e que esse sujeito demonstre que realmente tem um compromisso público de buscar o voto pelo seu mérito, pelo seu trabalho, e não usar da estrutura do Estado para se manter no poder. Então, essas são condutas de extrema importância. O senhor até pontuou, né, para a gente naquela aula que foi, que isso não é só para o servidor público que se convencionou assim chamar, né? No caso, por exemplo, assim, aquele que é concursado, como eu, um chefe de gabinete, um empregado público, mas uma gama de pessoas que trabalham não só no serviço público diretamente, mas que também que prestam serviços para os órgãos públicos. Perfeito. A pergunta é, né?
quem entra nesse conceito? Quem é considerado agente público, né? A lei fala em agente público. Então, para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo, né? O que é o agente público? Agente público é um gênero. E dentro desse gênero tem várias categorias, várias espécies. E quais são elas? O servidor público, que é aquele concursado e que acaba, depois de 3 anos, ter a estabilidade. O empregado público é aquele que faz concurso, mas ele é seletista, porque também tem essa figura. O militar, o servidor das Forças Armadas, o estagiário, o temporário, o terceirizado, todos que, de qualquer forma, eu usei até a expressão, e eu uso uma expressão que é corrente entre alguns autores, tocou a mão, né? De alguma forma colocou a mão em uma função pública, ele é considerado um agente público. A ideia da lei, eles é abraçar todos quantos de alguma forma possam interferir, inclusive lá para a lei de improbidade. Quem é que pode responder por um ato de improbidade? Todos os agentes públicos, com remuneração, sem remuneração. Então, policial militar, bombeiro, juiz, promotor, defensor público, vereador, senador, presidente, todos os agentes públicos podem responder por uma conduta vedada, né, que é uma improbidade eleitoral, e até mesmo por uma improbidade administrativa não eleitoral. E no caso assim, por exemplo, né, a gente tem uma gama muito grande de pessoas abarcadas por isso e pessoas que têm contato com a administração pública também. E tem todos os princípios da administração pública, né, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Perfeito. Tem até o jargão, né, LIMP. Isso, tem lá. Né, que é formado pelas primeiras letras desses conceitos, né? O senhor podia explicar para a gente o que tem em cada um desses conceitos? Sim. Que é importante isso para entender a administração pública, né? Sim, sim. Então, assim, veja, o Estado, e um assunto que eu gosto sempre de deixar eles claro, é que isso está previsto em lei. Então, nós temos que batalhar para chegar nesse ideal, mas nós temos, eu até falei na palestra gravada, né? O mundo real. Então, o que diz a lei? O que nós pretendemos? O que nós alcançamos? A legalidade, ou seja, o administrador público, o gestor público não faz nada da sua cabeça. Ele só pode fazer aquilo que a lei permite, ou que a lei autoriza, ou tudo que a lei veda, né? Então ele está adstrito, ele está preso à lei. Né? A impessoalidade, ele pode atuar, mas os méritos não são dele. Ele atua em nome da administração pública, né? É a administração pública que faz, é o Estado quem faz. Ele é um gestor de interesses da comunidade. Muito embora isso seja muito difícil no Brasil, em razão da nossa história, né? O homem público, muitas vezes, ele pensa que ele é dono do poder, né? E ele pensa que confunde as coisas, o âmbito público e o âmbito privado. Então, isso é impessoalidade. Isso também significa tratar todos de maneira igual, que aí chega muito próximo de igualdade. Então, legalidade e impessoalidade. Moralidade significa que o administrador público deve agir com ética, com honestidade, com transparência, né? Com boa fé. Publicidade, todos os atos são públicos, ressalvados, então até seria melhor dizer, os atos são públicos. Só nós vamos fazer ressalvas a algumas situações. Segurança das pessoas, intimidade das pessoas, segurança do Estado e a eficiência, que é dar o melhor resultado com o menor gasto, dar um excelente resultado para toda a comunidade. Isso é o mínimo, né, Elis? Isso é o mínimo do mínimo que está na nossa Constituição. Então, assim, o senhor tocou num ponto-chave, né? Tem dois desses conceitos que eles parecem ser até contraditórios entre si, né? Que é a questão da publicidade e da impessoalidade. Quer dizer, eu tenho que mostrar aquilo que eu fiz, mas não é que eu não possa falar que fui eu que fiz, mas a maneira de colocar isso ao público tem que ser diferenciada, né? Tem que ser Perfeito. Da questão do dinheiro público, né? Perfeito. Publicidade significa transparência. Transparência ativa e passiva. O que significa? O poder público ele tem que colocar à disposição da comunidade todas as informações para que a comunidade, qualquer do povo, tenha acesso. Agora, a transparência passiva é aquela
em que o administrador público é provocado. Cobram dele. O que foi investido em tal obra? Como é que funciona? Como é que está aquele contrato da ponte X, da escola Y? Então, isso é publicidade. Como conciliar publicidade? Eu tenho que expor... A diferença é que a publicidade dos atos não significa propaganda. Exato, e a Constituição até autoriza que seja feita publicidade institucional. Mas a publicidade institucional tem que obedecer, o nome já diz, a própria impessoalidade. Então, como conciliar? A conciliação é, vai dinheiro público? O ato não pode ser atribuído ao gestor. Não é ele quem faz. Quem faz é a administração pública, é o Estado. Se o sujeito quiser fazer propaganda e cantar os louros, né, daquela realização, que use dinheiro próprio. Ele não pode se utilizar da estrutura dos órgãos públicos, do dinheiro público, dos recursos, e na totalidade. Seja um computador, seja a página da internet, ele não pode usar esses espaços públicos, porque hoje esse é um espaço, né? E um espaço caro, importante e de longo alcance. Ele não pode usar. Ele pode publicar que aquela situação é um sucesso da administração. Senão nós temos o que eu convencionei, né? Eu dei um nome, né? É o pavão eleitoreiro. É um artigo eu escrevi um artigo chamado Narcisismo Político, o pavão eleitoreiro e o princípio da vedação da promoção pessoal. Gente, assim, pelo Brasil, não apenas no Brasil, mas tem muitos países aí em que, embora tenham sistemas parecidos com os nossos, aqui nós temos um princípio histórico, né, que nos leva sempre a essa questão mais patrimonialista, eu sou, como se eu fosse o Estado, né, o Estado sou eu, né, já diria lá aquele rei francês lá no século XV, XVI. L'État c'est moi. Parece que isso entrou na cabeça de alguns políticos e não sai, né? Infelizmente nós temos, aí é um pouquinho de história, né? Brasil colônia, Brasil império. Brasil colônia nós temos um histórico de exploração. Depois nós temos a coroa aqui, o império, e aí a corte cercada dos favores, né? De receber... Clientelismo. Isso, de receber do povo, mas entregar somente para os seus. Aqueles que estão adulando, né, a coroa, que ficam ali em torno do rei, do imperador. E essa é uma cultura que, infelizmente, colou, é parte da nossa história, é parte da minha história, de todos nós, e quem nos assiste, e os valores republicanos, democráticos, essa ideia de coisa pública, essa ideia de um Estado impessoal, isso com o tempo vai descolar da nossa história. Infelizmente, mas essa é a verdade. Mas a Constituição, desde 1988, estabelece, pelo menos como norma, como princípio, que não haja esse clientelismo, que não haja essa pessoalização dos atos públicos, né? Perfeito. Desde 88, nós temos, quando inauguramos o novo Estado, né? O Estado com a Constituição, nós temos um romper com a ordem constitucional anterior e temos um novo Estado. E esse novo Estado, ele vem se consolidando desde 88. Ele não nasce da noite para o dia, né? Então, a Constituição, sim, determina que o gestor público faça para a coletividade, trabalhe para a comunidade e tenha em mente o todo e não o seu grupo, né? E aí nós teríamos as oligarquias, mas, infelizmente, nós temos no comando, né, de toda a gestão pública do ser humano. Onde está o ser humano, está o erro, está a falha, está... Então, nós não chegaremos ao nível de perfeição, jamais. Jamais. Isso é utopia. É a mesma frase, Elis, quando falam, vamos acabar com a corrupção. Nunca nós acabaremos com a corrupção. Nós vamos sempre trabalhar para que ela não seja reduzida, que seja coibida, punida. Que seja punida. Agora, dizer que nós vamos acabar com a corrupção, isso é uma frase vazia, né? Isso é para enganar o eleitorado, essa é a verdade. Mas tem sido bastante usada e há muito tempo, né? Desde sempre, por todas as legendas, por todas as cores. Com certeza. Nossa, nosso tempo já se foi no primeiro bloco, mas na sequência a gente continua falando mais sobre essas condutas vedadas e o que se deve e o que não se deve fazer nas eleições. É só um minuto e a gente já volta.
Voltamos aqui neste Câmara Aberta, que hoje entrevista o professor e mestre em Ciências Jurídicas, o advogado Alexandre Pris. Doutor, a gente estava assim, falando, né, muito essa questão dessa dicotomia que tem entre a necessidade e a exigência, né, de se mostrar, de se dar transparência aos atos públicos e aos atos políticos, ao mesmo tempo em que se veda essa questão da pessoalização de quem fez o quê. Como que isso se dá mais fortemente ainda nas campanhas? Quer dizer, na campanha ele quer realmente mostrar aquilo que ele faz. Como que faz isso sem distorcer o processo eleitoral, sem fazer com que a balança pese mais para um lado, tornando desigual a disputa? Em primeiro lugar, ou a mais importante postura é obedecer o período de campanha e fazer campanha dentro dos limites do que a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, ela autoriza. Então, obedecendo todas aquelas regras extensas de propaganda, o que pode, o que não pode, o sujeito estará efetivamente obedecendo. Em especial, não utilizando, talvez a regra realmente mais candente seja não utilizar do patrimônio dos bens móveis e imóveis dos órgãos públicos, não usar dos materiais que tem à disposição e não usar das pessoas durante o seu horário de trabalho. Fora do horário de trabalho, cada pessoa ela toma a decisão que ela quiser, né? Agora, durante o horário de trabalho, ela deve se dedicar obviamente, né? Exclusivamente, não precisaria nem a lei falar isso, né? Exclusivamente ao seu trabalho. Então, a ideia é que faça campanha, até porque pode ser punido, né? Tem as punições da Justiça Eleitoral. Mas 16 de agosto em diante, faça sua campanha, peça voto. E eu sempre falo assim, Elis, que as pessoas não devem ficar chateadas quando um candidato vem pedir voto, porque é a forma, é a maneira lícita e correta de se chegar ao poder, e não oferecendo bens, oferecendo benefícios e cargos, e tudo que nós vemos aí pelo Brasil afora, né? A captação de sufrágio, como se fala, né? Então, o sujeito quer voto. Aquele homem e aquela mulher, eles querem o voto. Então, ouça, você pode até não votar, mas ouça, porque ele está na sua função de pedir voto. E assim, vamos pegar duas ideias novamente estranhas, talvez, não sei se conciliáveis ou não, que é a questão, o senhor até se colocou, no caso, no dia, uma posição pessoal sua contrária à reeleição. Hoje nós temos no nosso sistema jurídico, né, o princípio da reeleição, quer dizer, todos que estão aí podem se reeleger, tanto... o principal problema que traz a reeleição, no seu entendimento, é exatamente porque a máquina pública, os processos podem sempre ser colocados por aquele gestor como uma qualificação dele, desequilibrando o pleito ou não? Para que os nossos ouvintes, telespectadores entendam, o judiciário ele é escolhido por concurso. Então sai fora dessa ideia de uma escolha pública, é uma escolha pelo desempenho em provas. No legislativo e no executivo, o povo escolhe e define quem irá lhes representar. É parte da democracia a oxigenação do poder. O que é isso? Mudar de tempo em tempo quem está no poder. Porque quem tem o poder por muito tempo, quem pessoaliza esse poder por muito tempo, tende a abusar. E quem? Todos nós, eu, você, quem nos assiste, todos, é do ser humano. Então, por conta disso é que deve-se ter a oxigenação, nós chamamos, né? A mudança, a alternância de poder. No executivo, ela é muito mais grave. Muito mais grave. Por isso que eu sou contrário à reeleição. Nós deveríamos ter um mandato um pouco maior, 5 ou 6 anos, 5 anos talvez, sem reeleição. Porque, veja... Porque é preciso uma continuidade também das políticas públicas, né? Um programa de governo, talvez em 4 anos, seja um tempo muito restrito. Sem dúvida. O primeiro ano do governo, o gestor já recebe
o plano plurianual do antecessor. Então, o primeiro ano, ele vai se preparar para depois poder fazer as suas reais proposições. E ele já está executando todo o orçamento que foi votado e aprovado no governo anterior. Talvez pode ser o governo totalmente contrário ao seu modo de pensar, à sua ideologia, às suas decisões políticas. E no último ano, ele tem as limitações da lei eleitoral para que ele também, e não somente eleitoral, mas fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, para que ele não destrua a máquina pública fazendo diversos favores e deixando para o seu o subsequente, né, o novo gestor, que se vire em resolver os problemas que ele só colheu os louros e ele deixa a dívida para o outro. Então, veja, ele tem uma limitação no início e no fim. Então, por isso que nós acabamos ainda admitindo a reeleição. E o mais grave aqui, o sujeito, para se reeleger, não precisa sair do poder. Ele não precisa renunciar. Então, ele fica com a máquina na mão. E, no meu sentido, o meu entendimento, e uma grande parcela de juristas, é que essa disposição constitucional ela é absurda. Né? E eu assim entendo. Porque o sujeito tem que deixar a máquina, porque ele fica com a máquina na mão para poder renovar essa confiança do povo. Então, é absurdo. No legislativo, eu também penso que deveria ter limite. Nós temos pessoas, infelizmente, que estão no poder há 5, 6 mandatos e nós não precisamos ir muito longe para entender isso, né? Às vezes é interessante isso que o senhor falou, né? Porque muitas vezes eles têm isso como profissão e não é. É uma condição temporária, que deveria ser temporária, né? Tem, às vezes, sempre quando dá candidaturas e tal, tem o Divulga Cândida, Justiça Eleitoral, né? A divulgação das candidaturas. Aí você entra lá para olhar a profissão, às vezes está lá, profissão vereador, ou profissão deputado. Isso não é profissão, não é? Exato, perfeito. É aquela famosa confusão do homem público e o homem privado. Isso é histórico, né? Se nós estudarmos aí, como eu falei, repetindo, né, a história do Brasil, essa confusão. O homem público chega lá, está tanto tempo no poder, está tão acostumado com aquele caminho, com aquele gabinete, com aquela verba, que ele se considera senhor, né? Quase que o senhor de engenho, né? O senhor de engenho, ele é dono, aquilo é meu. E não é. Aquilo é meu, aquilo é seu, aquilo é de quem nos assiste e de toda a comunidade, inclusive dele, mas não pessoalizado. E assim, é muito interessante essa sua ideia, porque é uma coisa que parece meio bem contraditória mesmo, essa questão. No momento você pede a lisura do pleito, a igualdade de condições, e no outro você dá toda uma ferramenta de máquina pública para que a pessoa, às vezes até fazendo tudo de forma legal, né? Mas ela tem condições de colocar pacotes e fazer medidas, né, de governo mesmo, que às vezes são necessárias, mas faz isso com pretensão a se eleger, enfim. Não é um tanto quanto dicotômico isso? Não é contraditório? Você não está dando a mesma chance para o adversário, né? Perfeito. E veja, que fique bem claro, né, Elisa? Essa é uma posição pessoal, é o meu entendimento, né? Eu entendo, esse é o meu entendimento, tendo em conta o que estudo, o que vejo, o que avalio e com uma série de outros pensadores, né? De fato, a legislação eleitoral, o sistema, ele deve ser lógico. Então, não guarda lógica você permitir que um sujeito permaneça no poder e aí ele é obrigado a fazer publicidade, porque ele não pode, aquela ideia, ele tem que dar transparência dos atos, mas ele não pode atribuir a ele o resultado. Então, eu dou com uma mão, eu permito, mas eu quero tirar com outra. Então, é contraditório. Então, seria muito mais fácil tirar esse sujeito do cargo, ele ter que renunciar num prazo anterior, e ele poder fazer propaganda que ele quisesse, porque ele já não está mais no poder, né? Então, essa contradição, essa falta de lógica, e o nosso sistema guarda muita falta de lógica em muitos pontos, infelizmente. O senhor colocou essa questão da renúncia, por exemplo, né? Às vezes, assim, vamos pegar os cargos representativos, não apenas os cargos do executivo. Mas, por exemplo, assim, na sua opinião, o que seria melhor? Seria a questão de renunciar ao seu cargo mesmo. Por exemplo, ele é deputado, digamos assim, quer concorrer ao Senado.
Ou ele acaba de se eleger, digamos, isso tem muito, né? No Brasil tem várias leis que permitem, né, as legislações, a maior parte permite. Ele se elegeu deputado, mas no dia da posse, um dia depois da posse, ele vem para ser secretário, ministro, enfim, né? Isso não é digamos assim, uma traição do voto que ele recebeu? Assim, o sistema... Na sua opinião. Sim, sim, perfeito. Isso é autorizado pela legislação, né? Então, veja, no executivo, o sujeito pode se reeleger, se é para o mesmo cargo, ele não precisa sair. Se é para outro cargo, olha como é ilógico, ele precisa sair. Para outro cargo, ele tem que renunciar. No legislativo, ele não precisa sair. Ele pode estar no cargo e concorrer à reeleição. Sim, tudo isso é legal. Agora, a sua fala é, e quem foi eleito no legislativo e depois vem para um cargo no executivo? Exato. Eu também considero isso que não guarda a lógica e traz sim, no meu entendimento, a confiança do eleitor. O eleitor votou em A, ele não votou em B. Por isso a importância de nós conhecermos quem são os suplentes daqueles sujeitos que nós estamos votando. Quem é o vice no executivo, quem que é o suplente lá no legislativo, quem que está junto com ele, porque fatalmente isso pode acontecer. Enquanto a nossa legislação não for modificada, isso pode acontecer. O sujeito vem para o cargo de secretário. Mas quem modifica a legislação são as próprias pessoas. Exatamente, são os próprios beneficiados por isso, né? Então, aí é o ponto central, a reforma política que deve acontecer. E é muito difícil que ela seja feita de uma maneira mais extensa, porque será cortar na própria carne. O legislador vai ter que cortar na própria carne, né? O executivo terá que propor medidas que cortarão na própria carne. Então, conhecendo o ser humano que gosta de poder, fatalmente isso não passará, assim como nós temos essa utopia, né? E eu estou sendo bem realista aqui na minha fala, né? De maneira alguma querendo ser pessimista, mas sim realista, essa é a realidade, tá? Então, considera-se uma traição, usar essa até palavra forte, né? Sim, porque ele foi eleito para ser vereador, para ser deputado, para ser senador, e aí ele vai para o Ministério da Minas e Energia, Ministério da Educação ou qualquer outro ministério. O eleitor esperava que ele fosse legislador e não quem vem junto com ele. E ele não esperava que ele fosse para o ministério, qualquer ministério, né? Dei exemplos aqui, Justiça, Educação e por aí vai. Então, o nosso sistema precisaria, na sua opinião, passar, nosso sistema de representatividade necessitaria passar também por uma reforma. Há muito tempo que se fala em reforma política, voto distrital, distrital misto, exatamente talvez para coibir essa questão do grande puxador de votos. Tem uma pessoa que vai lá e tem muitos votos e aí no coeficiente eleitoral ele acaba levando um monte de gente que tem pouquíssima votação, pouquíssima representatividade, mas de repente se ele assumir, digamos, vamos dar um exemplo, num ministério, vai ser outra pessoa que não teve representação em número de votos que vai estar lá legislando no lugar dele. Precisaria, talvez, Perfeito. já passou da hora de se fazer uma reforma política? Sim, questão de estrutura e também de sistema, né? Quais o sistema eleitoral, né? Quais sistemas eleitorais que nós adotaremos? Hoje no Executivo, nós temos o majoritário. Então, bem direto para o nosso telespectador entender, mais votado é eleito. Inclusive senador, tá? Então, em todo o executivo e senador, o sistema é majoritário. No legislativo, exceto, obviamente, senador, nós temos o princípio da proporcionalidade, o proporcional. Então, nós fazemos uma conta, que é o quociente eleitoral, que você falou, eu pego o número de cadeiras, eu vou dividir pelo número de votos válidos, eu chego em um quociente, depois eu vou para o quociente partidário, ou seja, tem uma conta bem complexa que está prevista na Constituição e na Lei das Eleições, para se chegar àquele representante. E, infelizmente, e a legislação eleitoral é modificada para criar mecanismos para evitar que o sujeito que recebeu baixa votação não entre. Mas, de toda forma, infelizmente, o sistema proporcional acaba gerando esse tipo de situação. E é compreensível, porque a ideia do sistema proporcional é abarcar as diversas cores e bandeiras políticas, as representatividades. Mas acaba, assim, infelizmente, gerando isso. Uma pessoa muito bem votada não entra por conta desta, e aí eu repito, né, do quociente, desta conta,
e outro acaba ficando de fora, e um entra e gera toda essa confusão aí. Mas, enfim, para entrar, tem que cumprir a lei, tem que cumprir toda a questão das eleições para que seja tudo certinho, né? Senão dá problema. E daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre essas condutas vedadas, e aí a gente entra num tema bem espinhoso, mas é daqui um pouquinho. Voltamos aqui para este que é o último bloco do Câmara Aberta com o doutor Alexandre Pris. Doutor, a gente falava assim, né, tem muito tema, é muito ampla essa questão das eleições e de tudo que se pode, que se deve e não deve fazer durante a campanha eleitoral. Se, digamos assim, né, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, por exemplo, de alguém cometer uma falha e, por exemplo, incorrer em alguma conduta vedada, qual é a punição para esse tipo? Tem diferença de punição para o agente público, por exemplo, assim, digamos que a instituição concedeu o uso, sei lá, de algum equipamento público para algum candidato? Perfeito, entendi. Em primeiro lugar, aquela conduta vai ser suspensa. Vai ser imediatamente a Justiça Eleitoral determina que aquela prática cesse. Sim, né? Porque não dá para continuar errando, né? Não dá para continuar no erro. E até uma questão lógica, né? Depois nós temos a multa, serão multados, tá? 5 mil a 100 mil UFIRs, 5 mil a 100 mil reais, a critério do juiz eleitoral. Pode ser cassado o registro e o mandato, né, no caso de candidato, e também pode incorrer numa inelegibilidade, ficar inelegível. O que é isso? Perde a oportunidade de concorrer, fica proibido de concorrer no prazo de 8 anos, em qualquer pleito. Então, uma pessoa que não seja candidato, mas seja servidor, ele acaba por ficar inelegível e vai pagar uma multa alta. Isso sem contar que ele pode sofrer também uma punição na esfera administrativa, né? Pode acontecer. Vamos aqui exemplificar, né? Um servidor que dê suporte a um candidato fora das regras eleitorais e incorra numa conduta vedada. Ele vai responder junto à Justiça Eleitoral e, eventualmente, se a conduta dele ainda não se enquadrar, não caracterizar o ilícito eleitoral, ele pode responder na Justiça Comum por uma improbidade administrativa. E lá na improbidade administrativa tem, inclusive, a perda do cargo da função. Ele perde o cargo, não é aposentar, é perder o cargo, perder todos os direitos, né? Inclusive, por exemplo, digamos que se for um servidor efetivo, digamos que ele tenha usado o seu tempo, que deveria estar no trabalho, a serviço de um candidato, indo fazer visitações e tal, né, ou segurando bandeira. Esse é o exemplo. Ele pode, inclusive, perder o cargo dele mesmo, né? Tipo assim, ele pode ser demitido do serviço público. É a perda do cargo e ele não terá os benefícios aí do repouso, né, remunerado no futuro, que é a aposentadoria. Tá? Então, é bastante grave. Então, quer fazer campanha? Todo servidor público não deixa de ser cidadão. Eu posso ter a minha bandeira, eu posso ter a cor do meu partido, mas eu tenho que fazer isso dentro das regras. Então, fora do horário de expediente, se ele está em férias, se ele está em licença, ele usa o tempo dele como ele quiser. Agora, dentro do horário de trabalho, e assim, e quem está nos assistindo, né? E é óbvio, né? Não teria. Vê como, infelizmente, nós precisamos colocar o óbvio. O que se faz durante o horário de trabalho? Se trabalha e não se atua em favor de A ou B, mas o óbvio está lá na lei. E, assim, agora vamos entrar num tema que eu falei que é um tema espinhoso, porque ele está, digamos assim, ele está muito acelerado na mídia, todo mundo comenta sobre isso, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Supremo Tribunal Federal, eles têm vindo muito a público para
dizer, olha, as nossas eleições são seguras, a nossa urna é segura. Até hoje não teve nenhum demonstrativo claro de que houvesse ou se fizesse possibilidade de fraude da urna eletrônica. Qual é a sua opinião sobre isso? A gente tem segurança para votar? Sim. Eu ouso dizer, né? Eu confio na Justiça Eleitoral, confio no TSE e digo a quem está nos assistindo que deve confiar no TSE. A urna ela é colocada à disposição de diversas entidades para que seja vistoriada, periciada, avaliada. Então, não é um mecanismo que as entidades não têm acesso. Inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados também. Do Brasil, o Ministério Público Eleitoral. Então, não há motivo, até porque, se nós chegamos até agora, e inclusive aqueles que contestam... São 25 anos, né, de urna eletrônica. Né? Sim, e os que contestam a legitimidade das urnas foram eleitos até hoje pelas urnas eletrônicas. Então, não há motivo para essa desconfiança. É óbvio que nós temos que continuar a aperfeiçoar a sistemática. Sim. Não é por isso que nós vamos descuidar de toda a segurança, mas seria uma fraude monstruosa entender que o Poder Judiciário Eleitoral ele trabalhasse para ludibriar toda uma nação, tendo Ministério Público Eleitoral, um órgão independente, um conjunto de advogados, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e diversas outras entidades que têm... E os próprios partidos políticos, né? Os partidos políticos, sem dúvida, todos têm acesso. Então, não é algo feito às escondidas. Então, e a urna tem todo... Ela não é ligada à internet, ela não tem acesso remoto. Veja, é um chip que é entregue e que faz... na verdade, nós temos que nos orgulhar. A verdade é essa, porque o Brasil, um país de dimensão continental, acaba por em 2, 3 horas nós temos o resultado do presidente da República, do governador do estado. Veja, nós sabemos quem é o nosso prefeito, o nosso vereador, em questão de horas. Isso, na verdade, é motivo de aplauso. Eu sei e respeito quem está me vendo, que entende sentido contrário. A divergência é plenamente... Eu sempre gosto de falar isso porque, não, tem espaço para o debate sim, mas eu estou dando a minha opinião. Então, agora eu vou dar um pouquinho da minha opinião e da, digamos assim, da minha experiência como mesária, porque eu sou mesária já há muito tempo, quase todas as eleições, só não participei dessa de 2020 por causa da Covid, eu estava, né, com restrições por causa da minha saúde, mas a gente, assim, a última que foi 2018 que eu participei, isso, 2018, foi 2018 isso, mas na de 2016, por exemplo, né, é interessante, acabou de sair, terminou a votação, saiu o boletim de urna, né? Foi fixado lá uma parte... Na porta? Na porta da sessão eleitoral, vinham os fiscais dos partidos, fotografavam. Tá? Daqui um pouco na cidade na qual eu era mesária, né? Eu participava, uma cidade pequena, dali a uns 10 minutos, foguetório na cidade. Porque eles já sabiam quem tinha sido eleito. Por quê? Porque eles próprios fizeram a sua contagem. A sua contagem, que essa a possibilidade é muito clara. Você tem ali um QR Code, você tem a nominata com todos os votos de cada sessão. É só jogar num banco de dados independente que você vai saber quem é que foi eleito. Perfeito. Então, como que vai haver fraude? Digamos que houvesse uma fraude lá no sistema... assim, né, que as pessoas falam, lá no sistema, lá no TSE, tivesse alguém lá colocando, não queremos esse cara aqui, os votos vão ser convertidos para outro. É muito fácil de checar, né? Perfeito, até porque essa é uma contagem paralela e deveria, então, eu teria que, a fraude seria votar em A e os votos irem para B, ou C, D, E, F, né? Os votos não serem computados. Mas é como nós já conversamos, eu tenho técnicos, eu tenho operadores da informática, da ciência da informação, da ciência da informática, né? Da tecnologia, que estão lá tentando devassar a urna e não conseguem. O TSE... Exatamente, porque a urna ela é independente, ela não é ligada a nada, a não ser a energia elétrica. E pela energia elétrica ainda não se distribui dados, né? Exatamente. E assim,
o que mais me conforta, me dá segurança na urna eletrônica é que ela não é resolvida, finalizada e lacrada, vamos assim dizer, sem que passe por essa auditoria. Então, assim, ó, seria uma fraude universal, né? Eu teria que envolver o Poder Judiciário, o Ministério Público, os partidos políticos, a Ordem dos Advogados, ou seja, tem que ser uma fraude monumental, né, para que os votos não sejam de A e venham os votos para B ou para C. Então, eu não acredito nisso. Tá? Pode acontecer uma falha, evidente, nenhum sistema é perfeito. Eu posso colocar, dizer, olha, livre, 100%, óbvio que não. Pode acontecer, mas eu tenho que confiar na justiça eleitoral, sim. Eu tenho que acreditar na democracia, eu tenho que acreditar na pluralidade de ideias, eu tenho que acreditar e trabalhar pelo respeito pelo ser humano e nessa pluralidade de ideias eu tenho que acreditar nisso, nós temos que acreditar nisso. O voto ainda é o melhor mecanismo para se garantir a democracia? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos sim que participar das decisões públicas, é direito fundamental do ser humano participar das decisões públicas. Agora, esse tipo de conversa, Elis, eu agradeço mais uma vez o convite, esse tipo de conversa é essencial, porque está chegando lá na casa do seu João, da dona Maria, né? E eles estão lá na sala discutindo, concordo com o que ele está falando, discordo, isso é politização. Isso contribui, porque nós não vamos resolver os problemas do Brasil com punição, com cadeia, com violência. Não é isso que resolve o problema. Isso é residual, isso é depois, o mal já foi feito. Nós vamos resolver os nossos problemas, as nossas mazelas, com educação. É pequenininho, devagar, não é de um dia para o outro, não são em 30 anos, não são em 50 anos. É uma história que nós ainda temos que percorrer. Serão os meus bisnetos que ainda colherão aí os frutos de um país melhor. Então, o que cabe a nós? Fazer a nossa parte, para dar orgulho para as próximas gerações. Nós demos o nosso passo. Pequeno ou não, não sei, mas o nosso passo foi dado. E assim, a importância do voto, né? Tem muita gente que acha que assim, pode existir sistemas melhores, de voto mais direto, não sei exatamente, me fugiu a palavra agora, qual é a palavra para isso, mas digamos assim, a democracia de não ser mais representativa e ser direta. Muito difícil, né? Toda vez que tiver alguma grande decisão, vamos fazer um plebiscito, vamos fazer um referendo. Para alguns assuntos, é possível. É possível. Nós temos o plebiscito, nós temos o referendo. O plebiscito é uma consulta prévia, né? Anterior. Então, no plebiscito, eu consulto o povo a respeito da tomada de uma decisão. No referendo, é uma consulta posterior, a posteriori, como nós chamamos, né? Nós temos a iniciativa legislativa, que é o povo se reunir, um determinado, e não, melhor dizendo, não é nem o povo, são os cidadãos, né? Os eleitores se reúnem em determinados quantitativos, em determinados estados, para fazer uma proposição legislativa. E nós também temos um mecanismo importante chamado ação popular, quando qualquer cidadão ingressa com uma ação judicial para anular um ato de um gestor público. Também é possível. Mas... E tem projetos também de iniciativa popular, né? Aqui iniciativa legislativa? Aqui na Câmara de Vereadores mesmo, o projeto para que saísse, deixasse de ser 21 vereadores. E aí passaram a ser... Eles queriam que voltasse a ser 12, mas acabaram entrando num consenso de ficar em 17, né? Isso foi de iniciativa popular, né? Foi a sociedade que trouxe um documento, abaixo-assinado e tudo mais, achando que 21 vereadores era demais. Perfeito. Esta é a ideia, que o povo aí diretamente faça a escolha. Agora, no plano, como eu gosto de falar, né, do real, para decidir tudo da nossa sociedade com consulta, é difícil. Eu posso aumentar o número de consulta agora com a tecnologia. Principalmente num país da dimensão do Brasil. Né? Perfeito, mas com a tecnologia eu até posso melhorar esse sistema de consulta e devo melhorar. Passar segurança para que as pessoas decidam pela internet, hoje o telefone. Veja, nós fazemos imposto de renda pela internet,
Nós advogados, os juízes, os promotores trabalham pelo processo eletrônico. Pois é, mas compramos pela internet e vamos desconfiar das urnas, né? Pois é, se não, se a gente não confia nem na urna, que não tem ligação com a internet, como é que vai votar pela internet, né? Exato. Essa é outra discussão. Aí teríamos que ver a Estônia. A Estônia já faz votação pelo celular, né? Então, professor, olha, nosso tempo já estourou de novo. Professor, olha, muito obrigada pela sua presença aqui. Tenho certeza que a gente tem assunto ainda para fazer muitos mais câmeras abertas aqui. E muito obrigada pela sua presença e pela sua disposição de vir aqui para colocar um pouco do seu conhecimento para a gente. Elise, eu agradeço o convite a toda a Câmara de Vereadores de Itajaí. Para mim é uma honra, uma satisfação poder conversar com você e com todo o povo de Itajaí, com todos aqueles que nos assistem, e dizer que eu estou à disposição para novos debates, novas conversas, e também à disposição aqueles que querem entrar em contato, tem a rede social, @AlexandrePris, Instagram, que é mais fácil de achar, né? Que também estou à disposição para sanar dúvidas, conversar, é parte dessa... Com certeza. Muito obrigado. Sim. E vamos de eleições limpas, né? Eleições limpas, que o Brasil vote bem, vote consciente, avalie seus candidatos e que o Brasil tenha um rumo cada dia melhor. Com certeza. Obrigada, professor. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores. E no YouTube não esqueça, hein? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e dê um like também que a gente gosta. Até o próximo Câmara Aberta.